hoje eu converso com ele que dispensa apresentações. Eu converso com José Grisolha Filho. Seja bem-vindo, seu Iso. Muito obrigado pela tua atenção, estou aqui à tua disposição. Então, tá, seu Iso, eu tô assim, ó, numa missão, né? Porque como que eu vou lhe entrevistar menos de 5 horas? É impossível, eu acho. Que nada, em 15 minutos tu matas essa charada. O senhor está à disposição hoje até a meia-noite? Plenamente. Seu Iso, eu sempre digo que o programa a gente tá aqui é para conhecer as pessoas que moram na nossa comunidade, um pouco da história de vida também, não só da profissão, né? Todo mundo conhece o seu Iso. O seu Iso é natural de São Luís? Natural de São Luís Gonzaga. Desde o dia 21 de setembro de 1942. Isso aí. E como era São Luís nessa época, quando o senhor era criança? Que memórias o senhor tem desse período? Eu tenho algumas memórias interessantes. Primeiro, porque era um fujão de casa. Olha! Eu fugia muito, pequeno, eu tinha um cachorrinho também, pitoco, que era chamado de guri. Onde eu ia, o guri ia junto comigo. Eu saía, andava pela cidade e gostava muito de ir no Banco da Província, ali na esquina. E ficava ali, sentava num banco e gostava de ficar ali, não sei porquê. Que idade isso, seu Iso? Eu devia ter 4 anos, 3, 4 anos. E já caminhava sozinho? Andava sozinho ali pela cidade. Era tudo muito pequeno, tudo muito simples. E onde que o senhor morava aqui? Aonde era a sua casa? Ali onde era a notícia, era ali. A casa era... Uma parte era da família e outra parte era da oficina gráfica. Um prédio só. E o quarto dos guris, porque nós éramos 7 irmãos, 2 guris, 5 gurias, dos guris era ligado com a oficina. Então, a gente se ouvia perfeitamente o barulho das máquinas, mas não incomodava. Nós gostávamos demais do barulho das máquinas. Vocês conviviam já com o jornal em pleno funcionamento? O jornal pleno funcionamento. E também o pai era muito envolvido com o Aeroclube, que foi fundado no início dos anos 40, 1941, 42, por aí. E muitas vezes, quando havia acidentes com aviões, os aviões eram reformados ali na oficina. Eles não sei como que eles conseguiam botar o avião ali dentro e faziam toda a recomposição da aeronave, né? Que eram aviões... pequenos, tecos chamados, né? E eu recordo muito que a gente vivia muito aquela situação o prazer que o pai sentia pela aviação, a animação que era própria da natureza dele, que era o Pepetus, era o prefixo do primeiro avião, e que aqui em São Luís chamava aquele avião de pata-choca. E o PPRMS, que era um avião já de melhor qualidade. Depois apareceram outros aviões e esse programa de aviação que nós tínhamos aqui não era único. Era um programa nacional desenvolvido pelo jornalista Assis Chateaubriand, que era diretor dos Diários Associados. Ele criou esse movimento Voe para o Brasil. O Brasil vai passar a voar. E fez um acordo, ele era muito dinâmico, e envolvia governo com o prestígio dos veículos de comunicação que ele tinha na mão e conseguiu distribuir aviões para todas as cidades que se comprometessem a criar um aeroclube. São Luís foi um desses municípios. E aqui se formaram vários pilotos que depois fizeram carreira na Força Aérea Brasileira, na FAB, e também nas empresas de aviação brasileiras. E criando assim um nome muito interessante para São Luís Gonzaga, por ser uma cidade que tinha um aeroclube que tinha um grande movimento, uma grande ação, inclusive não só de homens, como também de mulheres que se aventuravam na missão de querer voar. Inclusive tem histórias interessantes. E o seu pai era o que era participante da entidade. Participava da entidade. Ele. Mas ele era piloto, não? Ele gostava? Ele aprendeu. Ele foi da primeira turma de pilotos do Aeroclube. Tinha pessoas bem conhecidas, o seu Elias Possap, né? Era um. Eu não recordo, mas eu tinha as fotos, eu entreguei tudo para o museu. Eu fiz um álbum
que eu fiz, eu recuperei toda a história do Aeroclube, publiquei no jornal em capítulos, e depois entreguei uma cópia para o presidente da Varig, para botar no Museu da Varig, e a outra cópia eu entreguei para o museu. Tem ali no museu uma cópia de todo aquele trabalho que eu fiz. Eu achava assim, foi assim, um momento glorioso para São Luís. E nessa época, o senhor criança, né, percebendo todo esse movimento, o senhor voou em alguns momentos, criança? Quando o pai ia para o campo, toda gurizada ia junto. Nós íamos todos juntos. E uma sensação diferente, algo novo, né? Para a época. Uma maravilha. Inclusive o seu Pedrinho Marques, que já é falecido, mas era um colecionador de raridades, para colecionar a história de São Luís Gonzaga. Ele me deu uma foto do antigo hangar do Aeroclube, que não, o primeiro hangar do Aeroclube foi numa propriedade localizada entre a cidade e São Lourenço. Eu fui lá, o proprietário me levou, o Luiz Carlos que foi, não lembro agora o sobrenome dele. O Luiz Carlos era o proprietário da área onde tinha um hangar, e eu pedi para ele me levar lá, quando eu estava fazendo a recuperação da história do Aeroclube, que eu me empolguei muito com a história. E fui lá, não tinha mais o hangar, mas tinha as pedrinhas assim do lugar onde... E eu fiquei ali admirando aquelas pedras, sabe, assim, admirando, me deu uma saudade incrível, porque eu frequentei muito aquele lugar, não só eu, como toda a minha família. E nessa foto que o seu Pedrinho nos deu, parece todos nós lá de casa, e os também irmãos, a mãe, os pai, primos, tudo, os avós, uma foto... Peguei aquele quadro, mandei fazer enorme, de 1 metro de largura, por meio metro na área vertical, e coloquei na sala do pai, da casa dele. E agora, quando houve o desmonte da casa, daí... O senhor pode desligar o telefone, que aqui o senhor pode tudo nesse programa, seu Iso. Tá bom. Era o Thiago me telefonando. O Thiago vai esperar, ali pela meia-noite o Thiago liga. Mas então essa foto ficou na sala do pai. Agora, quando houve... o pai morreu, depois a mãe morreu, e começou... A última coisa que não foi desmontada foi a casa deles. Mas foi saindo aos poucos, alguns pegavam as fotos disso e daquilo, foi ficando aquela foto. Eu não sei com quem é, não sei agora com quem ficou aquela foto, sabe? Mas era uma foto assim de grande valor histórico para nós da família, né? E também do Aeroclube, né? Também. Então, se alguém tiver aí, ó, a foto, manda uma foto, quem sabe, né? Já ajuda. Porque é uma lembrança muito boa, né? Teve muitas histórias, teve um momento político importante que foi no início da década de 50, eu era bem gurizinho, né? Eu nasci em 42, no início da 50 não tinha nem 10 anos. Então, Getúlio Vargas, que estava em campanha política para concorrendo à presidência da República, e veio a São Luís de avião para fazer um comício ali no Aeroclube. E, naturalmente, o Getúlio já tinha cumprido 15 anos de mandato presidencial, assim, ele assumiu e depois deu um golpe de Estado e ficou no governo até 1945, de 30 a 45, e depois, então, estava concorrendo nos anos 50, ali no início dos anos 50, a presidente da República. E chegou de avião, foi uma festa na cidade, e com figuras assim que se tornaram lendárias, porque ele tinha um guarda-costas que era chamado Gregório Fortunato, que depois foi uma das pessoas que... fez um atentado contra o Carlos Lacerda, que era um crítico feroz do presidente. E, então, como decorrência dele, ele estava em campanha, o Gregório sempre estava atrás dele, sempre com
não é um guarda-chuva, ele colocava para não ir muito sol, e aparece ele na foto, assim. E o Gregório, ele é lembrado nesses filmes que fazem sobre o Vargas, né? E ele foi assassinado no presídio no Rio de Janeiro, porque ele foi o autor da morte do Major Vaz, que era um dos companheiros do Lacerda. Ele errou o tiro, não pegou o Lacerda e pegou esse oficial que estava junto com ele. Então, no Aeroclube, seu Iso, ali também ocorriam fatos, né? A sociedade se encontrava ali para desenvolver ações, tanto políticas, culturais. Tinha o Aeroclube, o Aeroclube alugava o andar superior da Rural, ali onde hoje é a Câmara de Vereadores. Onde é a Câmara. Então, eram 3 salões de festas em São Luís. O Clube Harmonia, a União Operária e o Aeroclube. E eu lembro bem que participei desses 3 lugares, de festas, de encontros, de bailes. E são momentos, assim, ótimas lembranças, muito boas lembranças. E o senhor criança ainda na época. E o senhor tinha essa percepção do jornal, da imprensa? O senhor já tinha esse encantamento com conhecer a história das pessoas? Porque o senhor disse que passava bastante na rua, né? Tem uma história, voltando à minha história de piazinho. Então eu estava com o meu cachorrinho e ali onde era a joalheria do seu Viterbo de Castro, ali era a oficina Chevrolet do seu Walter Carlos Trauer. Ali que começou a empresa Trauer, naquele prédio. E no fundo tinha a oficina mecânica, onde levavam os carros para conserto. E eu, andando por ali, não sabia o que fazer, entrei ali. Não tinha ninguém na oficina. Peguei, me sentei no banco do alto e atrás, fui indo e dormi ali. Dormi e o cachorrinho ali junto comigo. E dali a pouco começaram, onde é que está o Iso? Onde é que está o Iso? Todo mundo procurando. Já era Iso na época? Isso, já era o Iso. Eu tenho a impressão que o Iso saiu de Josézinho, que é o mesmo nome do pai. Então era o Josézinho, ficou Izinho e depois ficou Iso. Já de criança. Desde criança. E então, todo mundo a me procurar, e o pai e a mãe já chorando, não sabia onde é que eu andava, e nada de achar. E o seu Armando Reis do Amaral viu aquela confusão assim, ali por frente de casa, chegou, o que há? Não sei onde é que anda meu filho, assim, um guri pequeno, assim. Mas eu andei ali pela oficina do Trau e vi um gurizinho dormindo no banco de trás de um alto. Foram lá, era o Iso. Viu? Então, como eu fugia muito e era muito amigo dos motoristas de táxi da cidade, eles iam fazer uma corrida, eu estava ali, eu ia junto com os motoristas, né? Eu era medonho, sabe? Junto na corrida. Na corrida. E eu me lembro bem certinho, que quando o auto passava por frente de casa, eu me abaixava para que não me visse. E que histórias, né? Viu? Daí a mãe, assim, eu tenho que acabar com isso, não podemos viver assim. Pegou e arrumou um barbante bem grande, me atou na cintura, que eu podia ir até a frente, e a outra ponta atou na mesa da sala da nossa casa. E eu tinha a liberdade de ir até a frente. E mais do que isso, não. Mas aconteceu uma transformação na minha personalidade por causa disso, que eu fiquei tão preso em casa que eu não tinha mais vontade de sair, não queria ir a parte nenhuma. Houve uma modificação na minha cabeça que não tem explicação, sabe? Isso não criança ainda. Criança. Daí eles queriam que eu saísse e eu não queria. Então, é claro que o pai e a mãe fizeram isso porque eles não quiseram me prejudicar, né? Não, pensando, eles não aguentavam mais perder a criança. E então ficou essa questão, não sei se ainda está em aberto na minha cabeça ou não, mas pesou na minha formação essa questão assim de ficar preso. E em casa com os irmãos, o senhor tinha como que era o relacionamento? Era uma família muito grande, né? Eu lembro assim de rotina em casa, que na hora das refeições todo mundo tinha que rezar, né? Cada oração, cada um tinha uma parte. E rezavam uma parte da oração. Todas as refeições era assim.
Sempre faziam as refeições todos juntos? Todos juntos na mesa, né? O pai numa ponta da mesa, vamos dizer assim, o ponto que ele enxergava todos. E a mãe pelo meio, servindo um, servindo o outro, e o pai ali. E eu lembro bem certinho que a mãe tinha que sempre ter pão, que o pai não comia sem o pão. E quando ela se dava conta que não tinha o pão, era aquela correria para acertar o pão do pai, sabe? São coisas assim que eu não esqueço porque era marcante, né? Também quando nos almoços, em épocas do verão, quando era safra da melancia, sempre tinha melancia lá em casa, todos gostavam, e antes de ser servido depois do almoço, ela ficava num tanque para refrescar, porque não tinha muita geladeira naquele tempo, não tinha geladeira, e as melancias nem cabiam dentro da geladeira. Então, quando o pai ia abrir, fazia um concurso para ver qual era a cor da melancia. E tinha uma irmã minha que sempre dizia que era amarela, e os outros todos diziam que era vermelho, mas ela dizia que era amarela. Um dia ela ganhou. Era amarela. Era amarela. Viu? Pela insistência. Então é a mesma coisa que jogar na loteria, né? A gente joga, quem sabe, né? E o jornal tinha circulação, como ele era semanal, era bissemanal, como que era a circulação do jornal? Ele começou como jornal semanal. O seu pai era o que coordenava tanto as informações, o que iria, o que não iria. Ele era uma coisa que ele assumia pessoalmente, né? E no início eu tenho uma foto lá do primeiro grupo de trabalho deles, né? Era o pai com os irmãos dele e sobrinhos, não tinha assim, empregados fora da família, era a família que fazia. Todos faziam o jornal. Todos faziam o jornal. E a oficina, vamos dizer assim, o jornalismo e a tipografia entrou na vida da família pelo irmão mais velho, que nós chamávamos de tio Amado, que tinha um jornal de gráfica em Santo Ângelo. E o pai, Gurizotti, foi para lá trabalhar. E aqui em São Luís, antes ele era contínuo, o guri da Copa do Clube Harmonia, que fazia as coisas lá, que ele tinha que... coisas menores, coisas poucas. Mas ele ficava até de noite lá acompanhando os jogos de carta que tinha que atender as pessoas que estavam jogando. Então ele conta que quando ele ia para casa, ele morava ali perto onde hoje é a escola cenecista, as lâmpadas da rua já estavam acesas, mas eram lamparinas acesas com um tipo de um querosene, eu acho que era, né? E de manhã aqueles trabalhadores da prefeitura apagavam aquelas lâmpadas, né? Então ele passou por isso aí, estudou só até a 4ª série primária, não tinha mais do que isso aqui em São Luís, e o resto ele tocou de ouvido. Deu um jeito na vida dele, assim, ele aprendeu o ramo gráfico lá em Santo Ângelo, com o tio Amado. E muito, muito manual ainda, muito né? Manual. Esse processo do jornal, de fazer o jornal. Eu tenho lá em casa guardado um componidor, era esse o nome, um aparelhozinho que a gente pegava na mão, ia juntando na caixa, assim, uma caixa grande como essa mesa aqui, dividida em vários quadros, assim, cada quadro era para uma letra. Então a gente queria compor uma palavra, ia pegando, a gente tinha que decorar o local onde estavam aquelas letras, tinha que saber. Então pegava as letras, ia botando ali, juntando. Quando ia fazer outra, antes de fazer outra palavra, botava um tipo assim que não tinha cabeça, que era só o espaço. Fazia o espaço e começava a outra, de letra por letra. Eu fiz isso, eu aprendi. E muito trabalhoso, muito, né? Trabalhoso. Imagina um texto com quantos caracteres? Quanto saía? Saía 4 páginas. 4 páginas. 4 páginas. A edição saía no domingo, 4 páginas, e era muito trabalhado. Desde quinta-feira começava a se fazer o jornal e se aprontava domingo de manhã. Domingo de manhã ele estava terminando o jornal, fazendo a dobra, porque era só uma dobra que tinha que fazer, né? E ainda com um detalhe, o material que tinha era pouco, então dava para imprimir só uma página. Então imprimia aquela página
Daí tinha que distribuir todo o material de novo nas caixinhas das letras, porque não tinha para mais do que uma página. Tinha que distribuir para poder usar o mesmo material para fazer a outra página. Depois 1, 2, 3, 4, até que chegava na última, que naturalmente era a primeira página. A última era a primeira página. E agora a gente só imprime, coloca ali, aperta o botãozinho e sai o jornal, né? Sai o jornal. Então, são coisas assim que eu considero importantes, assim, porque foi marcante pela o espírito assim de permanência na ideia, com muitas dificuldades, com muitas lutas, com muitas limitações, mas o povo de São Luís Gonzaga sempre apoiou. O pai contava que a primeira edição ele decidiu mandar o jornal para 500 casas aqui de São Luís. Ele conhecia todas as famílias e mandou uma cartinha. Quantos habitantes tinha São Luís na época? Não sei sabe. Dizer, 1934, não sei. E sei que foram 500 exemplares que ele mandou com uma cartinha dentro. Sim, estamos enviando o jornal como brinde, o jornal que está iniciando com essa edição, e gostaríamos de tê-lo como assinante. Se porventura é a sua vontade, fique com o jornal. Caso não queira, devolva. E ele contava assim, ninguém devolveu o jornal. Olha, 500 Foi a maior campanha, a maior campanha de assinaturas, feita 500 assinaturas num dia. Até hoje seria excepcional. Meu Deus, fantástico. Então, são essas lembranças que ficam, assim, né? Muitas histórias, coisas. Eu era piazinho, né? Daí eu comecei a ser o guri da oficina. E o senhor carrega o mesmo nome do seu pai. O mesmo nome. E aí, o senhor tinha essa dimensão, talvez, de seguir a profissão dele já quando criança? Ou nem lhe passava pela cabeça, assim? Não, eu me divertia muito na oficina. Então, um dos meus compromissos era comprar gasolina no posto da esquina, que depois era do Seu Gói, do Seu Giacomoli ali. Hoje já não tem mais aquele ponto de uma quadra abaixo ali da avenida. Então, eu ia comprar um galãozinho que dava 2 litros. Então, eu ia mais de uma vez por dia lá. A minha obrigação era essa. E ajudava a reoficina. Mas era pequenininho, era mais para me divertir. E a mãe conta que às 6 horas, quando eu entrava em casa, eu era sujo de tinta da cabeça aos pés, que tinha que botar dentro de uma vasilha para lavar o corpo inteiro, porque não tinha... eu me divertia. Trabalhava demais, nem tanto, se sujava muito. Me divertia muito, né? E os colaboradores do pai, os empregados, eram tudo gente muito boa, né? Aturavam todas as minhas coisas lá, me aguentavam, né? E dos irmãos, o senhor era o que mais tinha essa relação dentro do jornal, ou os outros também participavam? Meu irmão mais velho também. E aí começam a crescer, né? Começam a ter que estudar. Como que foi esse processo? Quem que saiu primeiro de casa para estudar? Primeiro que saiu de casa foi o meu irmão mais velho, depois as 2 irmãs mais velhas. Meu irmão foi o primeiro que foi. Ele foi até para estudar no IPA, que era o Instituto Porto Alegre, em Porto Alegre, era um colégio muito bom. O pai e a mãe fizeram um sacrifício imenso para dar educação para ele, mas ele ficou 1 ano lá, não quis mais. Daí depois ele seguiu outro caminho, foi para Santa Maria, fez alguma coisa. E as minhas irmãs foram para Porto Alegre, minhas irmãs mais velhas, Conceição e Terezinha, paravam na casa de um irmão do pai lá e fizeram uma formação normal, professoras. Que aqui não tinha, né? E daí ficaram na época trabalhando mesmo em Porto Alegre e depois organizaram a sua vida, casaram. E o senhor, quando que foi que o senhor teve que decidir, assim, que assumiria essa profissão e que, né, o senhor teve uma outra profissão antes disso? Ou o senhor, desde o início,
já foi e fez o jornalismo? Eu fiz primeiro o ginásio ali, no ginásio Santo Antônio de Pádua, primeiro o Senador Pinheiro, e depois o ginásio de Santo Antônio de Pádua. E ali eu já comecei a me interessar pelo jornal, comecei a me interessar, porque primeiro eu só cuidava da gráfica, eu fui não fui um profissional, mas eu sabia trabalhar, trabalhava bem, e daí foi indo, quando daí terminou o ginásio, não tinha mais que o ginásio aqui, fui para Porto Alegre também estudar, mas tinha que trabalhar, porque nós éramos uns quantos, né? Era tanto filho em Porto Alegre que o pai alugou um apartamento para nós morar tudo junto lá. Mas todos, nós quatro, os 4 mais velhos, e todo mundo trabalhava e estudava. Tinha que ser. O senhor trabalhava no quê? Eu trabalhava numa firma, Oswaldo B. Silva, Sociedade Anônima, era auxiliar de escritório. Trabalhava lá. Trabalhava durante o dia e estudava à noite? Estudava à noite. E aí o senhor já cursava a faculdade de jornalismo? Não, depois eu fiz, ali amadureceu minha ideia de fazer jornalismo. Daí fiz vestibular, passei, daí comecei a frequentar na PUC. Eu passei. Naquele tempo, a PUC não tinha o campus que tem hoje, né? As aulas eram ali no Colégio Rosário, no centro. E daí eu arrumei outro, como eu já era contador formado, consegui um emprego de contador do Hospital Lazaroto, que hoje não tem mais esse hospital, embora tenha sido um empreendimento novo, ele fechou, não sei porquê, mas quando eu saí de lá ele estava funcionando. Então eu trabalhava no hospital, era das 7 da manhã, não, das 8 da manhã até 2h30 da tarde. Eu almoçava lá no próprio hospital, daí pegava o ônibus, ia para a faculdade, ficava até às 7 horas na faculdade. Ali pegava outro ônibus e ia trabalhar no Diário de Notícias à noite, das 7h30 à meia-noite. Olha! Daí chegava em casa, tinha que pegar 2 conduções, um ônibus até o centro e do centro para Petrópolis, que era a casa onde eu morava, chegava 1h da madrugada em casa. Já tinha no outro dia sair cedo. Mas aguentava bem, não tinha problema, sabe? Não foi... Jovem também, jovem, né? Isso aí. E eu morava na casa de uma senhora viúva, tinha 2 filhos, um moço e uma moça. Ainda o senhor não tinha conhecido a dona Arlete aí? Não, Arlete só depois, bem depois. É outra história. É outra história. E aí o senhor ficou até que período lá em Porto Alegre? Fiquei até 1963, quando me formei, daí vim embora para cá. Podia ter ficado trabalhando lá, mas eu tinha uma loucura por esta cidade. Eu queria vir embora para cá, queria porque queria. Então o senhor, logo que se formou já... Na mesma hora vim embora. E daí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em 1964, né? É que quando entrei na faculdade, daí eu comecei a me envolver em política universitária, comecei a me envolver participando. Naquele tempo era muito presente a atividade dos centros acadêmicos. Mas antes disso, ainda no ano de 1961, quando eu estava lá, um episódio importante da legalidade do Brizola ali, que quando houve a renúncia do Jânio Quadros, e havia uma disputa na sucessão, não queriam que o João Goulart assumisse. Então, a área universitária era presente em todos os movimentos. Eu me lembro que do centro acadêmico, do qual eu participava, centro acadêmico lá do curso de jornalismo, não, naquele tempo o curso de jornalismo pertencia à Faculdade de Filosofia, então era o Centro Acadêmico Santo Tomás de Aquino, que nós chamávamos o CASTA, era a sigla.
eu redigi a adesão do Casta, do nosso centro acadêmico, ao movimento da legalidade do Brizola. Fui eu que redigi e acompanhei todo aquele movimento em Porto Alegre. Foi fantástico, aquilo foi um momento grande de civismo. Não estou aqui abordando a questão política. Política, sim, mas o ato, né? Nós nos sentimos muito importantes por estar defendendo a legalidade de uma troca de postos, de posições na presidência, dentro daquilo que estava estabelecido. O vice-presidente assume e pronto. Mas não foi assim. Acabou sendo, mas saindo do regime presidencialista para o parlamentarismo. Então, o Jango assumiu, mas dentro do regime parlamentarista. Então, ele teve que nomear um primeiro-ministro, que foi Tancredo Neves, o primeiro-ministro do governo João Goulart. E o presidente tinha uma função muito pequena. O governo mesmo era comandado pelo Tancredo Neves. Então, logo em seguida, passado 1 ou 2 anos, houve um plebiscito para saber se os brasileiros queriam passar para o presidencialismo. Passou. Daí o Jango não aguentou mais do que 1 ano no governo e foi derrubado. Daí veio o episódio da Revolução de 1964. E o senhor vem para São Luís bem na hora. Na época de 64, onde ocorre toda aquela... Foi um momento muito ruim para mim, aquilo ali. E o senhor daí assume o jornal nesse período? Estava trabalhando já. Mas aí o senhor já tinha a direção da questão das informações também? Não, era o pai que estava numa retaguarda e o meu irmão mais velho e eu. Nós 3. Porque aí era um momento bem delicado Muito para delicado. a imprensa também. Nós tivemos problemas, né? Tivemos problemas na Justiça Militar. Mas foi muito difícil aquilo. Graças a Deus passou. Só desejo que nunca mais aconteça. E bem, quando o senhor retorna, acontece isso, e depois aí nós já retornamos para o regime presidencial novamente, e o jornal acompanha todo esse movimento, né? A notícia, ela talvez esteja ali no Instituto Histórico, na biblioteca, como documentos importantes dessa história, né? Então, está no Instituto Histórico e Geográfico, na Secretaria, na Biblioteca Municipal. O jornal tem guardado isso e no arquivo de comunicação social do Estado tem também estão. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região. Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha!
Vem aí a Ágape e um novo conceito de loja. Além de proporcionar um enxoval completo para o seu bebê, dispomos também da linha de puericultura, calçados e moda infantil até o tamanho 12. Chega também para agregar conhecimento e valor com conteúdos educacionais, contribuindo com as mamães, os papais e toda a família. A Ágape é o amor incondicional de mãe para filho. A Unopar Polo de São Luís Gonzaga oferece vários cursos superiores que atendem seu desejo de ingressar ou se qualificar para o mercado de trabalho. Se o seu sonho é ser professor ou professora ou trabalhar na área da educação, faça uma licenciatura com duração de 3 a 4 anos e ajude a construir e melhorar a educação do nosso país. E São Luís Gonzaga, qual era a diferença que o senhor percebia maior quando o senhor foi a Porto Alegre, daí depois o senhor retornou? A cidade já estava em outro processo, estava crescendo de alguma maneira? Eu não crescia muito, sabe? Mas nós adorávamos essas cidades. Quantos habitantes o senhor lembra, mais ou menos? Eu me lembro do número de eleitores que eu ali fazendo material do jornal. Me lembro que era 17 mil eleitores ou 15 mil, uma coisa assim. E hoje não é muito mais, não. Hoje tem 27, 28 mil, né? Quer dizer que a população cresceu pouco, né? Nós chegamos, acho que a 35 uma época, ali no último censo. Não me lembro que nós tínhamos 35 em algum momento. População. População, População, não de eleitores. Não de eleitores. Eu acho que TDI foi os eleitores. O senhor me deu eleitores. Eu TDI os eleitores. A população é 35 mil hoje ainda. Ainda é. Agora estão fazendo um novo censo, né? Vamos ver o que vai... Conforme davam as emancipações, né? Porque saíram diversos municípios aqui de São Luís Gonzaga, né? Diversos municípios, dá para contar até... Bossoroca, Caibaté, Mato Queimado, 16 de novembro, São Nicolau, Pirapó, Rolador, não sei, Rolador também. Então tudo isso saiu daqui. Saiu Cerro Largo daqui, sabia que foi distrito de São Luís, Roque Gonzales, Porto Xavier, Guarani das Missões, né? Tudo isso era São Luís. Era o maior município das Missões. Depois acontecendo essas emancipações, e nós no jornal gostávamos muito disso, porque era mais uma prefeitura para ter de cliente. Porque a distância era muito entre um local e outro, acho que, né? E que me chamou a atenção nessa questão das emancipações, que foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque aquelas sedes distritais eram organizações urbanas muito modestas, mas eram vilas de baixa qualidade, e com o recurso do novo município se transformaram em agradáveis cidades. Qualquer uma dessas cidades, Caibaté, Bossoroca, Santo Antônio das Missões, que não foi daqui de São Luís, era de São Borja, Garruchos também, tudo são cidades. Garruchos eu não sei como é que está, mas tu sabe. Sim, falta o asfalto, né? Falta o asfalto para chegar lá. Mas são... eu disse assim, se eu quisesse morar numa cidade pequena, eu ia preferir Bossoroca ou Caibaté, organizado. Esses dias eu fui a Roque Gonzales, com o Luiz Carlos, que trabalha ali no jornal, ele tinha que ir lá fazer um serviço. Disse, quer ir junto? Eu digo, vou. E olha, uma cidade belíssima, belíssima, tudo organizado, tudo asfaltado,
mas muito boa mesmo a cidade. Num ponto reduzido, assim, mas eu não enxerguei as fronteiras do município por onde eu andei, e agora tem a tal de prainha lá, e dá um movimento enorme na cidade lá. Eu tenho uma amiga lá que ela sempre foi colaboradora nossa do jornal, a Marta Cislis, ela tem um escritório de contabilidade, ela é filha de um advogado lá, o Dr. Plínio Wagner. Então eu aproveitei para fazer uma visita para ela. Ela ficou muito contente com a nossa ida lá, e disse, daí conversando, ela disse que a prainha, quando chega a época de temporada, é uma coisa maluca, a quantidade de gente que vai para lá. Eu digo, vocês estão aproveitando para faturar? Não, estão aproveitando, tem tudo que é coisa para vender lá. E o comércio fortalece, né? Fortalece o comércio. Cada vez mais, mas isso é importantíssimo. E isso o jornal vem acompanhando tudo isso. Todos esses períodos, todos esses momentos. Mas eu quero saber uma coisa, assim, quando que o senhor conheceu a Arlete? Aonde que está a Arlete nessa história? A Arlete, eu comecei, eu sempre gostava de ir no clube, a minha geração ia ali no Clube Harmonia, né? Ali eu comecei a enxergar ela por ali, né? Isso já depois, quando o senhor já tinha retornado? Quando eu já tinha retornado. Que idade o senhor estava, mais ou menos? Eu acho que era 22, 23 anos, por aí. Era piazinho. Bem jovem. E daí eu comecei a dar umas olhadas, assim, foi indo. Um dia ela estava sentada no cinema e tinha um banco livre no lado dela, e eu pedi licença e sentei ali. Não saí mais, até hoje. E aí conversaram e tal? Conversamos, daí fomos. E a dona Arlete, professora, né? Não era ainda, ela era estudante. Estudante na época. Era estudante. Casamos, ela era estudante ainda. Era muito novinha. E daí deu o que deu, né? Deu o que deu. José Renato, Tiago, e netos, né? Lindos e queridos. Tudo muito bom. E como que era em casa, assim? Porque eu perguntei, né, na entrevista do José Renato, eu perguntei como é que era ser filho do seu Iso. Ele disse que 10 anos ele era o filho do seu Iso. Agora ele é o José Renato. Como que é ser pai? Como que era ser pai em casa? Sobre essa história do José Renato, é interessante. Eu disse para ele esses dias, lá na Câmara de Vereadores, estava uma homenagem lá para a irmã da Terezinha, aquela que homenageada, que ela trabalhava para o tradicionalismo. A dona Ruceli, né? Dona Ruceli Teixeira. Eu estava lá e o vereador estava fazendo o protocolo, ao anunciar o meu nome, disse José Renato Grisolha Filho. Depois eu falando com o José Renato pelo telefone, eu digo, olha, inverteu a situação. Tá concorrido esse telefone aí, ó. Inverteu a situação. Agora, tu já tomou meu nome agora. É verdade. Mas e em casa, assim, os meninos pequenos, eles também participavam dessa... Como o senhor participou com o seu pai do jornal, eles também tinham esse... O José trabalhou comigo no jornal. E o Tiago acabou também trabalhando, né? Sim. Mas nenhum dos dois no jornal. O José Renato trabalhava ali no escritório e o Tiago trabalhou na produção de impressos e na área administrativa. No jornal, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E os netos também não tiveram... Não. A gente sempre passa ali na casa de vocês, né? Eu disse, é a autêntica casa dos avós, né? Porque é uma casa cheia de flores, colorida, com uns bichinhos, né? E tem até uns brinquedos, tem balanço, tem 3 ou 4 brinquedos ali que nós botamos para o José brincar. Compramos na Ferragem Índio, hoje Mil Cores, ali naquele ponto onde era Mil Cores ali. Na loja era naquele lugar. Eles tinham lá uns brinquedos e nós compramos. E até hoje estão ali. Estão lá. Até nós estávamos comentando essa semana. Dizia agora, vamos esperar os bisnetos agora. As 3 gerações, né, para brincar ali nos brinquedos. Exato. Seu Iso, e o que o senhor lembra, assim, de um fato curioso que chamou a atenção, que
eu lembro que o meu pai disse que foi entregador do jornal Notícia. Sim. E teve, por exemplo, a questão do homem que foi à Lua. Quando o homem foi à Lua, disse que faltou jornal. Foi. E ele me conta que foi uma coisa, assim, sensacional, né? Então, esses momentos, acho que marcam, né, a história do Jornal Notícia. São marcantes, são coisas muito lindas, sabe? Nós tivemos diversos momentos como esse e foram lembranças bem valiosas, assim, estimulantes para o trabalho, né? Que tu é do ramo também de jornalismo, ela é uma atividade que a gente está sempre 24 horas trabalhando com a cabeça, né? Sempre procurando. Eu não sou mais efetivo no Jornal da Notícia, não sou nem acionista, nada mais. Sou colaborador do Vinícius lá, mas a minha preocupação em fazer o que eu melhor posso fazer continua a mesma coisa. Eu fico em casa e tenho a minha agenda, que eu até trouxe aqui, ó. Eu vou anotando as minhas coisas que eu tenho que fazer. Eu faço a minha pauta de trabalho e submeto lá o Emerson, que é o nosso editor. E olha, eu tenho isso aqui para fazer, vê se tu quer que eu faça isso. Eu sempre me enquadro assim como um Está redator. sempre pensando. Sempre pensando. O jornalista sempre vendo ali uma notícia, uma história. Eles me deram, inclusive, a obrigação de fazer o editorial do jornal, que é uma peça muito importante, porque é o pensamento do jornal, como o jornal vê aquele momento da vida da cidade, né? Então, e não só da cidade, como do estado, do país, né? Conforme o momento. E eu faço, e eu trabalho muito, né? Às vezes eu levo um dia inteiro para fazer o editorial, fazendo e refazendo, por causa da responsabilidade. É muito séria essa responsabilidade. Não dá para fazer bobagem, porque é o pensamento do jornal. O jornal está jogando todo o seu prestígio naquele espaço, que, por sinal, é muito pouco lido. Se tu faz uma pesquisa, muito poucas pessoas não leem. Leem, aliás. E mais interessante, se não tem editorial, todo mundo acha que está faltando. Ligam para perguntar. Por que não está saindo editorial? Mas é só para eles olharem o título em geral. Mas eu faço até com muito cuidado, faço com bastante cuidado. Essa semana, inclusive, eu entrei, procurar, tive que fazer e refazer o editorial dessa semana, foi um dos mais difíceis. E como que o senhor pensa? O senhor vê o que está acontecendo no mundo, em São Luís, e pensa talvez naquilo? Esse editorial, por exemplo, eu me inspirei numa carta enviada ao jornal Correio do Povo, que é um jornal que eu assino o Correio e a 0 Hora. Eu preciso ler esses jornais, eu tenho que ler para me instruir. Todos os dias o senhor lê seus jornais? Todos os dias. E na seção de cartas, que é uma seção sempre muito interessante para ler, porque são as pessoas que percebem alguma coisa e passam um aviso para o jornal, ou fazem um comentário e eles publicam. E tem um são luizense, que hoje mora em Itapema, Santa Catarina, João Nelson Paim Filho. Eu acho que tu é novinha, tu não conheceu essa família, mas era uma família que teve uma presença muito importante aqui em São Luís. E o João Nelson, inclusive, ele foi casado com a Loiva, era uma professora aqui, que era filho do seu Américo Medeiros Brandão, que era titular do cartório aqui da comarca. E ele se formou em advocacia, foi juiz de paz, parece que foi administrador do hospital aqui de São Luís, e fez concurso para o Ministério Público e foi aprovado, se tornou promotor público. Trabalhou uma época em São Luís, daí o casamento dele terminou, ele foi embora, e trabalhou em não sei quantas cidades, parece que Erechim ele trabalhou também um pouco, e se aposentou, foi morar em Itapema, em Santa Catarina, com a nova companheira dele. E lá ele, seguido, está escrevendo carta para o Correio do Povo. E as observações dele sempre são interessantes. Ele é muito culto. E ele disse assim que nós precisávamos, nessa carta que me inspirou, ter muito cuidado com o que estamos fazendo, as posições que a gente assume, os compromissos que se assumem,
o que a gente coloca de influência nos fatos que estão acontecendo, porque uma errada estraga a vida das novas gerações, porque nós não estamos percebendo o passado. Aí eu terminei de ler aquela frase e disse, vai ter que sair o editorial dessa frase. Saiu. Mas... todo sentido. Mas quebrei cabeça para fazer. Um dia inteiro. E eu tenho 2 garotos que trabalham na mesma sala comigo, né? E eu disse para eles, vocês veem, que produção eu dei hoje, não consegui terminar nem o editorial, e eles davam risada, né? E eu me divirto muito com eles. Porque é um trabalho complexo, né? É muito. Um texto, tu tem que deixar o texto dormir, tu tem que rever. Exato, tem que rever. Mas, seu Iso, tem algo assim, deixar descansar o que texto. todo mundo comenta. Quando o senhor faz um relato de uma reunião, de algum evento, como que o senhor consegue captar até as frases que as pessoas falam? O senhor vai anotando, como é que é essa cabecinha funcionando, que às vezes as pessoas nem lembram que elas falaram, mas elas falaram daquele jeito que o senhor colocou ali. A minha memória está escapando já, muita falta de lembranças, né? Esqueço o nome das pessoas, né? O José Renato, ele está me dando, inclusive, remédio para combater possivelmente a entrada de um Alzheimer na minha vida. Eu não gostaria nunca, né? Não. Estou sentindo, assim, muito esquecimento. Mas isso agora, as coisas antigas, essa eu não esqueço. Eu esqueço, por exemplo, o nome de uma pessoa assim que eu estou conversando com ela. Memória recente. Memória recente, escapa. Eu vou lá no cartório eleitoral, que me dou muito bem. Esqueci o nome dela. Eu digo assim, pego os dados assim, eu digo, tu sabe que eu me esqueço, me diz teu nome. a chefe do cartório eleitoral lá. Como é o nome dela? Não me lembro agora. A Andréia? A Andréia Ughi. Diz a primeira, eu já sei a outra. E ela é muito querida, ela tem uma paciência comigo, eu digo bem com bastante franqueza. Me dá teu nome aí, que eu já me esqueci. Ela dá risada. Mas o senhor tem essa capacidade de anotar muito rápido, né? Sim. Ou, eu não sei, o senhor anota tudo ou só palavras-chave? Palavras-chave. Palavras-chave. Porque nas reuniões até da Expo, né? Quando o senhor fazia o relato, não fala que o seu Iso vai escrever. Não fala se tu não quer que saia no jornal. Eu não sabia dessa. Porque ele escreve. É rápido, né? O senhor consegue captar de forma muito rápida todas as informações. Eu pego palavras-chave que me façam lembrar o que está sendo dito. Uhum. Às vezes a gente também falha. Aquela palavra escapa da memória. Mas se está ali escrito... em geral eu pego bem, mas também escapa, né? Mas a sua vivência é em amor ao escrever, ao ler, né, seu Iso? Esse é o seu dom. Eu sou muito feliz porque eu exerço a profissão que eu queria. Porque a gente fazendo o que gosta, a gente quebra aquele sinônimo da palavra trabalho de quem está fazendo o que não gosta, o que não lhe dá prazer. Então, aquilo é um peso. Para mim, não é um peso. Eu estou com 80 anos e fico esperando a hora de ir trabalhar. Quero ir trabalhar, porque eu gosto do que eu faço. Então, não é trabalho para mim. É o seu dom, é o seu ofício. Exato. Quando o teu chefe aí, como é o seu Ade? O seu Ade foi lá com você para me convidar para colaborar aí nessa cobertura da eleição. Temos que lembrar isso, o senhor vai estar nos comentários. Eu, na mesma hora, aceitei, bem faceiro, né? Por quê? Porque eu gosto dessa atividade, me dá satisfação. Então, a gente tem que procurar fazer o que lhe dá prazer. E isso, inclusive, dizem, aumenta a vida. Aumenta com certeza, com certeza. E a partir dessa profissão, a partir do momento que o senhor era chefe de uma empresa de comunicação, o senhor também teve situações que o senhor foi colocado em outros postos. Por exemplo, o senhor foi presidente da associação comercial, né? Então, como que era? Aí existe um trabalho com a comunidade também, né, seu Iso? Eu fui professor. Foi professor. Fui professor da ginásio comercial, fui professor da Escola Técnica de Comércio,
fui dirigente da CNC, enfim, na área de educação, fui secretário municipal de educação, fui secretário municipal do planejamento, fui secretário municipal da administração. Atividades públicas, eu prestei várias colaborações. Participando de entidades. Entidades também. A Expo é um evento que o senhor também sempre participou. Participei de todas as comissões até hoje. Isso. De todas. E, claro, nunca fui presidente, nem queria ser, mas participar. Sempre fui um assessor de alguém que ajudava em alguma área. E candidato também, né? Fui 2 vezes candidato. Uma vez candidato a vice-prefeito e outra vez a prefeito. Nas 2 vezes, bem votado, mas não fui eleito. Mas eu sou muito feliz com a votação recebida nessa última eleição que eu participei para prefeito. Não esqueci o número de votos, 5.538. Olha. Um montão de votos. Tá? Bastante. Então eu fiquei bem feliz com aquilo. E ainda ganhei essa porção de votos e não precisei ir lá trabalhar na prefeitura. O melhor, eu acho que foi o melhor. Foi melhor. E agora o senhor foi homenageado no dia 7 de setembro, foi uma coisa... representando a sociedade são luisense, a sua figura representando a sociedade. Como que foi ser homenageado nesse momento da vida pela comunidade? Foi uma coisa muito importante na vida. Tu sabe que eu estou vivendo um momento muito especial. E esse gesto de carinho da população me animou muito, sabe? Me animou muito. Eu vou ter que atender o Thiago daqui a pouco. Me animou muito porque por causa dos gestos de carinho da população. Como eu recebi, assim, abraços, cumprimentos, dizendo que eu merecia. Eu até ficava muito encabulado, sabe? Porque eu nunca procurei essas manifestações. Nunca desejei. Eu sou uma pessoa de uma rotina de vida muito simples. Não? Foi uma coisa muito bonita na minha vida. Talvez a coisa mais bonita que eu tenho para registrar. Essa lembrança que a cidade me deu. Assim, que houve a decisão de uma comissão pequena, né, que me indicou meu nome, mas as pessoas depois vieram dizer que estava certo. Eu fiquei muito contente com isso, que com o meu modesto trabalho eles acharam que tinham um reconhecimento, e é muito bom a gente receber isso. Eu estou confortado, muito confortado. Por isso que todos conhecem o seu Iso, porque desde criança ele já circulava na comunidade, né, como garoto, passeando de táxi, né? Exato. Então, chegando hoje, todo mundo conhece o seu Iso, né? Todas as pessoas querem conversar com o senhor, mas por esse carinho que sentem, né, de ver o senhor, de saber da sua história, da história da sua família, né, que é a história de São Luís também. Ela não tem como falar da sua história sem citar São Luís e São Luís sem citar a história do jornal e da sua família, né? O jornal, a família e a cidade foram partes mais importantes da minha vida, né? Foi muito, muito importante. E agora, seu Iso, quais são os planos para o futuro? Eu pretendo continuar trabalhando enquanto puder, né? E vou reduzindo a jornada. Eu faço uma jornada menor agora. Né? Eu trabalho das 8 às 11 e da 1h30 às 4h30. Mais ou menos menor, né? Mais ou menos. Quando eu vou saindo, vou dizendo tchau para vocês, já vou indo. Mas faço as obrigações que eles me dão, eu faço todas. É um bom auxiliar, né, seu Iso? Antes de sair, eu pergunto para o Emerson, que é o editor do jornal, tu ainda precisa de mim? Tem aqui uma coisinha para fazer. Tá, vou fazer. Tá feito. E agora? Não, pode ir embora. Então tá, tchau. Queria ver o Emerson falando que o senhor pode ir embora, né? Vou conversar com o Emerson. É isso aí. Então tá, Cês, quero que o senhor deixe uma mensagem, agradecer a entrevista, dizer que essa entrevista é 10% da sua história. Acho que nós vamos ter que fazer um documentário. Vamos ter que conversar melhor sobre essa história aí. Não vai dar para ficar só nessa entrevista. Mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a comunidade de São Luís,
nesses 80 anos de vida que o senhor comemorou essa semana, né? Exatamente. Eu queria aproveitar, Pamela, eu queria registrar assim, que foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu já vinha pensando de falar com o Vinícius, assim, que é o nosso diretor do jornal agora, para num momento certo eu vim fazer um trabalho para publicar no jornal como é a TV daqui. Esse vai depender da autorização do chefe lá, mas havendo isso... Já temos a parceria, né? Já fechamos uma parceria com o Vinícius. Tu me disseste que já existe essa somos parceria. Somos parceiros da notícia. Vamos ver se fizemos esse registro aí. E eu queria também agradecer a todos os são luisenses por essa homenagem que foi feita para mim, né? E pelo carinho que eu recebi, assim, foi demais, assim, saiu nas rádios que eu estava de aniversário, depois eles botaram no jornal lá também, que eu nem vi aquelas páginas, hoje eu vi de novo, tinha mais umas coisas da minha vida ali. E foi muito carinho, sabe? Estou cercado de carinho por todos os lados, não me sinto protegido, saio pela rua, todo mundo me conhece. Mas eu tô vendo, porque não para de tocar o telefone, é muito carinho os fãs. Vamos falar, deixa eu falar com o Thiago aqui, ó. Pera aí, tá? Thiago, o seu Isa tá me dando uma entrevista ao vivo. É a Pamela, tudo bom? Ele já te liga aí, tá? Então tá bom. Só porque é o seu Isa, nós vamos deixar até isso aqui, ó. Não vai nem cortar. Mas continuando, seu Isa, não vamos perder o raciocínio. Não, dizer assim que não me arrependo de nada que eu fiz, eu acho que isso é importante, né? Agora também digo o seguinte, eu acho que isso serve especialmente para os jovens, que eu vou dizer. No alicerce das nossas vidas não estão só as coisas boas, também os erros que a gente cometeu. Porque o erro é um aprendizado, as decisões erradas, os conceitos errados, as injustiças que cometeu, porque todos nós tivemos esses momentos de fraqueza. E eu considero hoje, assim, fruto das minhas leituras, que eu sou uma pessoa que leio todos os dias, eu sei que o erro faz bem para a pessoa, porque nos corrige, nos encaminha para a coisa certa. Então, eu acho assim que são dois pesos, tem duas estruturas nos meus alicerces, umas coisas boas que eu fiz, outras são os erros que eu cometi. E em cima desses dois pilares que eu estou construindo o meu dia a dia.